o ambiente errado, ele te limita por todos os lados. O primeiro é a parte financeira. Você aceita ficar num ambiente errado, ganhando pouco. Você vive bem. Porque ninguém é movido por dinheiro. A segunda parte é o tempo, porque por falta de dinheiro você começa a trabalhar mais, você começa a procurar outras coisas. Mas até aí tudo bem, você não precisa de tempo. Aí aconteceu o terceiro ponto, que é a parte da criatividade, a parte da essência. Quando você está num ambiente que as pessoas impedem você de ser você mesmo, você não consegue ficar, você espana. E se você ficar, você morre por dentro. E foi isso que aconteceu comigo. Tava morrendo por dentro. Tava morrendo por dentro. Falei, eu não consigo mais. Bem-vindos a mais um Café com Joia nessa terça-feira. Como vocês já repararam, quando essa cadeira está um pouco de lado é porque eu tenho alguém do meu outro lado. Então temos uma convidada muito especial no nosso episódio de hoje. Eu vou ler a bio dela, mas obviamente que depois de eu ler a bio, eu gostaria que ela falasse por ela mesma sobre quem ela é e contasse um pouquinho da história dela. Ela prometeu que fica com a gente por 2 episódios, então esse primeiro vai ser bastante inspiracional e o segundo a gente vai entrar em umas coisas um pouco mais técnicas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, eu nem vou falar o nome dela antes, vou falar tudo que tem aqui nessa bio maravilhosa. Ela é especialista em método e educadora. Lidera uma empresa que transforma o conhecimento das pessoas em produtos educativos, como livros, apostilas e metodologias. Seu objetivo é potencializar os resultados das pessoas, ajudando-as a traduzir suas experiências em um legado significativo no mundo. Café com Joia, eu quero que vocês me ajudem a receber com muito carinho Mari Coelho. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar Amei que você tá aqui. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer poder estar com você, falar com o seu público e poder compartilhar um pouco aí do meu conhecimento. Feliz que deu certo, Mari. E aqui, inclusive, lançou recentemente o livro da Mari, que eu já ganhei. Eu já falei assim, Mari, eu vou viajar para Orlando agora de férias, eu vou levar 2 livros para viagem. E a minha meta é ler os 2 livros numa viagem com 3 crianças. Muito boa. E o seu é um que deles. Meta. Ah, que Porque honra. é um assunto que me interessa muito, ainda mais como uma educadora. E eu já dei uma folhada em casa e eu amei a forma como você estruturou o livro. De uma forma bem linear, né? E uma forma, né? Tem começo, meio e fim. E uma forma super prática. Eu achei a diagramação dele muito linda. E eu queria saber, Mari, por mais que o livro é Como Transformar Seu Conhecimento em Dinheiro, e isso é uma coisa muito legal. O primeiro, olha que legal, o primeiro Café com Joia da história. Eu falei que todo mundo tem uma história que merece ser contada. Ai, que lindo. E tem muita congruência com o seu livro. Eu queria que, antes da gente entrar nessa parte um pouco mais técnica do livro e dessa parte de metodologia, que eu tenho certeza que vai fazer um boom na cabeça das pessoas, um triplex, como é que a Mari chegou aqui, neste livro? Tá. Como que você chegou e você falou assim, cara, esse é meu produto, é isso que eu domino e eu vou arrebentar nisso. Tá. Primeiro eu quero pegar a sua fala, né? Você como educadora. Foi aí que começou. E para mim é muito bonito ver uma pessoa que é empresária, que é mãe, que é esposa, que é atleta, se colocando também nesse lugar de educadora, que é uma bandeira que eu levanto. Eu falo que quando nós estamos falando, nós somos professores. E quando nós estamos ouvindo, nós somos alunos. Então todo mundo é educador, o tempo todo. Só que poucas pessoas sabem disso e poucas pessoas se colocam nesse lugar. Então o meu lugar começou aí, como uma educadora. E é bem engraçada a minha história, porque eu sou professora de matemática. Jura? Eu dei aula 16 anos de matemática. Não, eu tô assim, só descobrindo. Ela ainda, gente, é que vocês não sabem a quantidade de coisa que ela faz de luta e de esporte. Falei, Mari, nós somos melhores amigas de alma, você não tá entendendo ainda, entendeu? Então, eu sou professora de matemática, só que eu escrevo poesia. Eu não sei se você vai se lembrar, acho que eu até já dei um livro meu pra você, lembra? Eu lembro, postei dele, várias pessoas perguntaram que livro é esse? Eu falei, da Mari. Então, eu sou professora de matemática e escrevo poesia, mas eu não sabia disso assim com tanta clareza. E quando eu comecei a dar aula, não foi assim que, nossa, meu sonho ser professora, foi por acaso. Só que já que eu tinha feito aquilo, eu falei, então tá, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu estudei pedagogia e depois psicopedagogia. Tudo buscando conseguir ensinar. E eu não conseguia ensinar do jeito que eu queria. E nisso eu fui me desenvolvendo e me tornei uma ótima professora. Eu tenho uma didática muito boa. Eu tenho uma facilidade de explicar qualquer assunto muito bem. Aí tá tudo Isso bem. sempre foi seu? Sempre foi meu, mas eu nunca vi isso como talento, tá? Eu nunca vi. E aí as pessoas falavam, nossa, mas você explica tão bem matemática. Nossa, mas você faz tão bem. Só que eu fazia bem porque eu percebi na minha carreira que quanto melhor eu fizesse, menos trabalho eu tinha. Isso que você tá falando, a gente tem que dar uma pausa porque isso é tão poderoso.
A maioria das dúvidas das pessoas é: qual é o meu talento? Eu nasci pra quê? E a gente recebe feedback o tempo inteiro de coisas que a gente faz bem feito, mas como a gente não tem esforço naquilo que a gente faz, a gente acha que não é talento, porque é natural, né? É natural. Tem até uma frase que eu falo que é assim: é natural ser bom no seu dom. É tão natural pra você que você não vê valor. Porque é leve, é fácil. E a gente tem uma crença que todo mundo tem, que só tem valor aquilo que dá trabalho, que arranca pedaço, que sangra. Como é simples pra você, você não vê aquilo como algo valioso. Então, você tem muita dificuldade de enxergar. E para ajudar, o ambiente, ele te potencializa a não identificar o talento que você tem. Porque sempre tem alguém falando: ah, mas isso daí qualquer um faz. Ou você faz algo incrível e você não recebe um parabéns. Você não recebe muito bem. Então, você não enxerga aquilo como algo incrível. E como nós temos uma tendência a só fazer aquilo que a gente tem facilidade, é meio que tipo assim, tudo que você faz dá certo. Porque o que não dá certo, você meio que não faz, você não se esforça tanto. Então, você não consegue enxergar aquilo como uma conquista. É algo fluido pra você. Aí não tem valor. Aí não tem valor. Então, comigo foi assim também. E aí, eu dava aula, era uma boa professora, mas não sabia que eu era uma boa Pra que professora. idade que você dava aula? Eu dava aula desde criança até adolescente, mas a idade que eu mais trabalhei foram os adolescentes. E eu dava aula assim na periferia. Eu dava aula pra bandido, pra traficante. Imagina eu com 17 anos dando aula à noite. 17 anos? Eu comecei a dar aula com 17 anos. Aí eu roxinho, à noite. Que loucura. Comecei a dar aula muito cedo e eu entendi que eu tinha que aprender rápido. Porque, por exemplo, numa empresa, se você erra, você tem tempo pra consertar. Na escola, se eu erro um dia, eu perco o ano. Se eu tenho uma postura errada com uma turma, é o ano inteiro sem eles me respeitarem. Então, eu tive que aprender muito rápido. Então, foi por isso que eu cresci muito rápido. Então, com isso, eu fui desenvolvendo técnicas e tal, e eu não me identificava que isso que era técnica. Eu achava que eu só trabalhava com aquilo que eu tinha que trabalhar. Era inconsciente. Era inconsciente, era isso que me dava dinheiro, era aquilo que eu fazia, e sempre falando que um dia, quando eu puder, eu vou fazer algo que eu goste. Sendo que você já estava fazendo, só que você não tinha ideia. Eu não sabia. Eu passei a minha vida inteira achando que eu não gostava de dar aula, depois eu entendi que eu só não gostava de ensinar matemática. Eu amo dar aula. Amo, amo, amo. Eu posso ficar uma semana dando imersões sozinha, de qualquer assunto. Você sai de lá com mais energia do que quando sem começa. slide, detalhe, sem slide. Slide me atrapalha ainda. Então, eu fui assim. E aí, o que aconteceu? Em 2019, eu falo que até as coisas que acontecem de ruim na sua vida são para te impulsionar naquilo que você tem que fazer. Em 2019, foi um ano de transição. Eu estava passando uma situação um pouco delicada ali no meu trabalho. E eu não consegui mais ficar lá. Eu estava numa escola, aconteceu algumas coisas, assim. Hoje eu vejo que nada demais, foi mais um movimento ali mesmo para eu agir. E eu falei assim, aqui não dá mais para eu ficar. E a primeira coisa que eu percebi é que o ambiente errado, ele te limita por todos os lados. O primeiro é a parte financeira. Você aceita ficar num ambiente errado, ganhando pouco. Você vive bem. Porque ninguém é movido por dinheiro. A segunda parte é o tempo, porque por falta de dinheiro você começa a trabalhar mais, você começa a procurar outras coisas. Mas você tá aí tudo bem, você não precisa de tempo. Aí aconteceu o terceiro ponto, que é a parte da criatividade, a parte da essência. Quando você está num ambiente que as pessoas impedem você de ser você mesmo, você não consegue ficar, você espana. E se você ficar, você morre por dentro. E foi isso que aconteceu comigo. Tava morrendo por dentro. Tava morrendo por dentro. Falei, eu não consigo mais. E aí eu saí. No que eu saí, eu tinha um sonho no meu coração, que eu queria mudar a educação do Brasil e do mundo. Super normal, né, gente? Quantos anos isso? Foi em 2019. Tava com o quê? 31, 32 anos, alguma coisa assim. Aí, eu tinha esse meu coração desde criança. Mesmo achando que eu não gostava de ensinar, olha pra você ver que engraçado. E outra coisa que eu aprendi é, não tem como você ser bom em uma coisa que você não gosta. Não tem como, não existe. Você acha que você não gosta. Não tem como. Ah, não, eu sou muito bom nisso, mas eu não gosto. Mentira. Você gosta, você só não descobriu ainda. Talvez você não goste do modelo, você não goste do salário, você não goste do lugar. Mas não é da profissão, da atitude, né? E aí eu saí para buscar algo, né, que eu queria fazer. Nessa busca, fui fazer concursos. Eu era muito boa em concurso, passava em todos. Até antes de eu abrir minha empresa, eu tinha acabado de passar um de direção, diretora de escola. Nessa busca, eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal. E nesse curso, eu achei que eu fosse ser uma nova mulher. Acabou o curso, eu era a mesma. Mas tudo bem, eu adorei o curso. E lá me fizeram uma pergunta que foi muito importante pra mim. Me perguntaram assim, Mari, o que você faz bem? Eu comecei a contar, né? Porque eu já fiz moda, eu já fiz consultoria de imagem, eu já fui repórter radical, eu já fiz curso de inspetor de solda. Você foi repórter radical? Já fiz curso de inspetor de solda, morei fora do Brasil, matemática. Assim, tudo que você pode imaginar, trabalhei com eventos.
Eu fazia Tudo. muitas coisas. Eu já lutei karatê, já fui campeã de handball, campeã de tênis de mesa, curso de poesia, concurso de pintura, programação. Muita aleatoriedade. Muita. Totalmente aleatório. E aí, nesse momento, eu comecei a contar, a pessoa falou assim pra mim, não, o que você faz bem, que você faz bem desde criança? Por algum acaso do destino, uma iluminação divina, eu falei assim, eu gosto de escrever. A pessoa falou assim, doida, como você gosta de escrever? Você acabou de se apresentar para mim como professora de matemática. Entendeu? Não tem congruência. Não tem. Eu falei, então, mas você não perguntou o que eu faço, perguntou o que eu gosto. Eu escrevo desde criança. A pessoa pediu para ver algumas coisas que eu escrevia a legenda. Ele falou, meu, isso é muito bom. Quanto tempo que você escreve? Eu falei, isso eu faço na hora, é muito rápido. Ele falou, não, você vai escrever para mim. Eu falei assim, escrever para você? Ele falou, eu vou te explicar como que a gente faz, você vai escrever e tal. Naquele momento, eu só queria recuperar o dinheiro que eu tinha investido. No curso. Do meu curso. Eu falei, tá bom, vamos. Porque eu tava em busca do que ia fazer. Eu sempre soube que eu nunca ia encontrar o que eu queria parada. Tá bom. Você Você colocou em movimento. Eu poderia estar fazendo uma coisa que eu não queria, mas eu sabia que... Eu sempre soube que as coisas só acontecem quando a gente tá em movimento. Eu falei, tá bom, vamos fazer. É isso. Na época, eu tinha uma crença que eu achava que o meu propósito estava na minha profissão. E quando essa pessoa ofereceu isso pra mim, eu falei assim, como que é o nome dessa profissão? A primeira coisa que eu perguntei. Ele falou assim pra mim, ghostwriter. Eu falei assim, eu não vou ser isso. Ele olhou assim, menina abusada. Eu falei assim, qual que é a tradução livre? Ele falou, escritor fantasma. Eu falei, você conhece algum? Ele falou, não. Eu falei, então, eu não vou ser a primeira, mas depois eu me preocupo com isso. Me explica aí o que eu vou fazer. Ou seja, eu não sabia o que eu ia ser, mas eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser uma pessoa que não ia ser reconhecida pelo meu trabalho. Mas você entendeu que aquilo era uma passagem. Mas eu sabia que aquilo, assim, aquilo era uma passagem. Quando ele me mandou o jeito que era pra fazer, eu falei assim, eu posso fazer um pouco diferente? Ele falou, pode. Eu fiz o primeiro livro em uma semana. E na minha cabeça, eu demorei muito. Explica para as pessoas que não entendem o que é ghostwriter. Tá, ghostwriter é um profissional que ele vai pegar o seu conhecimento e ele vai escrever por você. Que tem diferença de uma pessoa ser escritora e ela ser autora. Então, tá certo? Então, é muito comum, é uma prática comum do mercado, eles contratarem profissionais que vão ajudar a traduzir o jeito que escreve, vão ajudar a, enfim, né, a poder comunicar melhor. Só que por algum motivo eu vi aquilo como algo negativo, não me pergunte por quê. Quando eu fui fazer o material, eu entendi por que eu vi negativo. Porque eu sempre valorizei a essência das pessoas. Então, eu não podia modificar a fala delas. Eu tinha que deixar aquilo mais fluido. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu já pesquisei qual que era o ponto negativo do mercado de ghostwriter, mudei, criei o meu jeito de fazer e fiz um livro em uma semana, achando que eu estava demorando muito. Quando eu entreguei para essa pessoa, ela virou e falou assim para mim, você está de brincadeira comigo que você terminou esse livro em uma semana. Eu falei, você me desculpa que eu não tive dedicação total, porque eu não tinha me preparado para realizar esse trabalho. O próximo eu faço mais rápido. Ele achou que eu tava zoando. Eu falei, eu assim, achando que eu tinha demorado, não tinha referência. Ele falou, Mari, a gente demora 3 meses. Por quê? Em sala de aula, eu fazia praticamente um livro por dia. Mas eu estava no ambiente errado. Ou seja, eu tinha dificuldade de chegar ao meu valor. Quando eu direcionei aquilo para quem precisava, eu comecei a entender que aquilo era algo valioso. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Eu fiz um livro, vi que eu podia fazer em apostila, vi que eu podia fazer em várias coisas. E eu comecei uma trajetória que eu não sabia qual era. Eu não sabia que eu era boa naquilo. Eu não sabia que aquilo era algo valioso para o mundo, mas eu continuei. E aí, eu tinha no meu coração algo muito, muito forte, que eu falava assim, eu quero saber porque eu vim para o mundo. Eu queria saber porque Deus tinha me criado. Porque eu estava na busca do meu propósito. E eu perguntava assim, Fabi, o que eu sou boa? E a Fabi me falava, Mária, você é muito boa para fazer livros. E eu ficava assim, gente, mas eu não sou um livro. Pelo amor desse povo aí que não me ajuda. E todo mundo falava, você é muito boa para fazer materiais. E eu não entendia, eu não conseguia identificar aquilo como algo bom e algo valioso. Porque eu gostava de fazer aquilo. E como que eu ia gostar e ganhar dinheiro? Para mim não podia ser a mesma coisa. Aquilo era algo passageiro, eu estava meio que fazendo por fazer. Eu não sabia que aquilo poderia ser tanto o meu propósito quanto a minha profissão, entendeu? Eu achava que aquilo era separado. Nesse processo, Fabi, eu continuei trabalhando, eu cresci bastante nesse primeiro ano, mas eu ainda estava como pessoa física. E aí eu tive um momento de loucura, que eu virei e falei assim, olha, aqui na Terra ninguém está conseguindo me ajudar. Eu vou procurar no céu. Eu abri o meu computador, o meu celular, não me lembro na época, mas eu abri o Google e escrevi assim, como falar com Deus. Tá. Escrevi isso. E por incrível que pareça, Deus não tem essa resposta.
O Google não tem essa resposta, né? E eu falei assim, cara, o que tem de Deus na Terra? Tem a Bíblia. Falei, vou ler. Com a mesma vontade que eu tinha de falar com Deus, eu fui ler. O que aconteceu? Não entendi nada, né, gente? Porque o trem assim não é assim simples, né? Aí me mandaram meditar com essa hiperatividade. O que você acha que aconteceu? Eu dormi. Não funcionou. Eu falei, tá, eu vou adaptar, vou fazer do meu jeito. Eu li um trecho, meditava um pouco e escrevia. Escrevia. O que eu sentia. Ia escrevendo. Eu não sabia que era algo assim, uma inspiração divina na época. No que eu comecei a escrever, eu comecei a ter muitas percepções, eu comecei a receber muitas mensagens. Eu sentia de te falar alguma coisa, eu não falava, vinha outra pessoa e te falava a mesma coisa que eu falei. Que era para eu ter falado. E eu comecei a perceber que Deus já estava falando comigo, eu que não estava ouvindo. Que aquelas vozes que eram da minha cabeça, era Deus soprando no meu coração. Mas eu ficava assim, ou eu tô muito louca, ou tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa acontecendo. Porque eu sou muito racional, mas eu sou muito criativa também. Então eu ficava brigando, sabe? Uma briga entre o racional e o criativo. Até que, no dia do meu aniversário, dia 3 de novembro de 2020, eu já tinha tido algumas experiências sobrenaturais de ouvir vozes, ouvir frases, ver coisas, tá? E eu falava assim, não, calma, isso ainda é coisa da minha cabeça, totalmente cética. No dia do meu aniversário, Deus me revelou em poesia que vai ser mãe da minha filha. A poesia era assim. Eu acordei de manhã, como de costume, li um trecho, fechei os olhos, comecei a escrever. No que eu comecei a escrever, eu escrevi 2 poesias antes dessa, e depois eu comecei a escrever assim. Sorria, menina, sorria. Hoje é o seu dia. Acorde, levante com alegria. Chegou o momento que você queria. Você será mãe de uma linda menina. Você tá Sorria, arrepiada mãe. Até o couro da minha cabeça, do meu cabelo. Sorria, mãe. A partir de hoje não serás apenas filha. Será a matriarca de uma grande família. Sorria, minha eterna menina, sorria. Eu comecei a chorar, igual uma criança. E eu falei, cara, alguma coisa está acontecendo. Ou, de fato, eu sou uma pessoa maluca, né? Ou Deus está falando comigo. Deixa eu ouvir. E eu queria muito aquilo, né? Eu até separo isso em 3 passos. Eu queria muito. Eu me permiti fluir, eu experimentei. Quando eu experimentei, eu falei, eu quero mais. Deixa eu me permitir fluir mais. Do dia 3 de novembro ao dia 9, eu escrevi aquele livro azul inteiro de poesia. Inteirinho. E se um pastor, alguém entendido de religião, lê aquele livro, ele vai falar assim pra mim, menina, você não tem idade pra escrever o que tá escrito aqui. E eu escrevia naquele livro coisas que eu nunca estudei, coisas que eu nunca li, coisas que nunca ninguém me ensinou. E aí, no dia 9 de novembro, eu falei assim, tá bom, eu tô pedindo pra Deus falar comigo, eu acho que Ele está falando, deixa eu perguntar o que é isso. E eu questionei, eu falei assim, o que é isso? E esse ponto, Fabi, é muito importante, porque quando você quer algo com todo o seu coração, você tem que buscar. E você tem que perguntar, você tem que questionar. Você não pode aceitar, eu não entendi, eu precisava saber o que era. E quando eu perguntei, Deus falou assim pra mim, são palavras dos céus. Eu falei, tá bom, eu quero uma confirmação. Se o @ do Instagram estiver disponível, eu não tô maluca. Eu entrei no Instagram, eu abri o meu celular e escrevi palavras dos céus. E acredita? Estava disponível. Eu falei, cara, nenhuma igreja procurou esse nome, não. É um nome comum, não é um nome diferente. Eu falei, tá, então esse nome é meu, eu não tô tão maluca, racional, ok. Eu falei, tá bom, mas o que é pra fazer com isso, né? Porque até aí tá muito solto. Ele foi e falou assim pra mim, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Eu confesso que naquele momento eu não entendi muito bem. Eu achei que fosse sobre as poesias, que eu escrevia poesias inspiradas por Deus e tal. Nesse dia eu precisei abrir o CNPJ da minha empresa, eu coloquei esse nome. E eu entendi de alguma maneira que eu estava no caminho. Passaram 6 meses, eu estava num evento, eu tive uma revelação, que até tem uma poesia sobre isso, sobre o DNA. O que foi me revelado? Que em cada um de nós tem o DNA de Deus, tem o DNA do céu. Então, cada pessoa que traz o seu conhecimento para o mundo está trazendo as palavras dos céus para a terra. Então, o que são as palavras dos céus na terra? São as pessoas que trazem o seu conhecimento para o mundo. Aí eu entendi. Então tá, então faz sentido. Essa é a minha missão. Eu vou ajudar as pessoas a traduzirem aquilo que existe de melhor nelas, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e por meio delas elas possam ser tocadas, elas possam ser transformadas. Porque esse é o seu DNA. Então, por isso que me incomodou o ghostwriter, entendeu? Porque para mim a matéria-prima tem que ser a pessoa. Eu não posso alterar uma palavra, Fabi. Se você fala de um jeito, tem que ser do seu jeito. Eu posso melhorar a fluidez. Porque tem como você deixar um texto mais fluido sem tirar a essência da pessoa. E a gente trabalha com isso. E esse livro, ele veio como uma ferramenta para mostrar para as pessoas
que existe sim algo muito valioso dentro delas, que as pessoas precisam disso, mas muitas vezes você está num ambiente errado. E por isso que você não enxerga, porque eu não enxerguei. E quando você direciona o seu conhecimento para quem precisa, é igual quando você assiste um filme que se você gosta, seu marido não. Não tem certo ou errado, não existe bom ou ruim. Existe a pessoa que precisa daquilo. Quando você direciona, existe um valor. Só que para isso você tem que organizar, você tem que criar um método. Porque o que vale não é o que eu sei fazer, é o que eu faço com aquilo que eu sei fazer. A minha habilidade é ensinar, mas na escola não era valorizada. Mas usando a minha habilidade de ensinar para ajudar você a organizar e estruturar o que você sabe, aí isso tem mais valor. Então eu ensino tudo isso. Quanto que vale o seu conhecimento? Por que você não identifica? Como você direciona para quem precisa? Como você cria um método? Como você aplica um produto? Como você constrói uma narrativa de venda? Como você faz uma degustação para poder vender? Como você vende? Como você precifica? Como você se posiciona? E o mais importante, como você inspira. Porque nós estamos aqui na Terra para inspirar outras pessoas, para fazer as pessoas voltarem a sonhar. Quem te inspira? Quem me inspira? A minha família. Hoje eu saí de casa, né, a gente estava conversando antes de começar, e a minha filha falou assim, mamãe, eu queria tanto com você. Eu falei, filha, você sempre está comigo. Sempre. Eu posso não estar aqui agora, mas eu sempre estou aqui. E para mim, o que me inspira, Fabi, é ver as pessoas voltarem a sonhar de verdade. Eu sei que às vezes pode parecer algo batido, não sei. Mas eu fui uma criança que eu não aprendi a sonhar. E um dia Deus falou para mim, filha, eu te ensinei a escrever porque você não aprendeu a sonhar. E quantas pessoas não aprenderam a sonhar? Quantos sonhos foram destruídos porque alguém virou e falou assim para você, você acha que isso é especial? Quem você pensa que é para querer isso? E a minha mensagem é, não é que você não tem nada de especial, você é especial por inteiro. Então, a minha missão é mostrar para as pessoas que elas não devem desacreditar do que elas sonharam só porque um dia elas compartilharam com alguém errado. E o que tem de sonhos depois desse livro? Tem mais 4. Tem mais 4? Tem mais 4. Eu recebi um chamadinho de atenção para fazer mais 4. Mais 2 estão prontos, os outros 2 eu estou terminando. Um outro chama Conexão Divina, 31 dias para ouvir a voz de Deus. O outro é o Guia Prático para ensinar qualquer coisa. O outro é das 1000 frases. E o outro é o livro para fazer livro. Ô Mari, antes da gente ir para o próximo episódio, a gente trabalhar um pouco mais, numa parte mais técnica desse conhecimento, a gente pode encerrar esse podcast, que ele vem numa área mais inspiracional. E existe um método para ouvir Deus? Sim. Você consegue compartilhar? A primeira coisa que você precisa é querer, mas é um querer com todo o seu coração. Hoje as pessoas banalizaram querer, elas querem emagrecer, mas comem todo dia um doce. Elas querem treinar melhor, mas elas nem se matriculam na academia. Elas querem ficar mais com os filhos, mas elas não colocam isso na agenda. O que você quer? O que você fica todos os dias pensando a respeito? Então você tem que fazer algo todos os dias por isso. Uma coisa é querer. A segunda coisa é se permitir fluir. O fluir você não questiona. Você está fazendo uma dieta, você não come um morango e vai se pesar. O fluir não faz sentido, mas o fluir te faz sentir. Você sai fazendo, as pessoas vão te chamar de maluco, vão, mas tá tudo bem. Não é sobre elas, é sobre o que você está buscando. O fluir é sentir de ir tal lugar eu vou, sentir de ligar a televisão eu ligo, sentir de mandar uma mensagem eu mando. Esse é o fluir. Certa vez eu estava em casa, eu lembro que eu convidei um amigo para ir em casa no outro dia, era 11h30 da noite. Meu marido falou assim, mas você vai mandar mensagem agora? Eu falei, vou. Outro dia ele foi em casa, sabe o que ele me falou? Na hora que você me mandou a mensagem, eu estava de joelhos, pedindo para Deus uma direção. Esse é o fluir. E por último, quando você flui, você vai experimentar. E a gente não pode banalizar o nosso experimentar, porque a sua experiência ela é só sua. Ela não é de ninguém mais. Hoje eu sei que quando Deus me revelou que eu ia ser mãe da Penélope, era verdade. Ele me falou sexo, ele me falou tudo, ele me falou o nome. E eu precisei esperar ver o ultrassom para acreditar. Eu precisei esperar ela nascer para acreditar. Quantas coisas, mas quantas provas você quer? Mas quantas? Você já tem todas as provas, entende? Você é a própria prova. Você quer mais quantas? E hoje, Fabi, eu só tô contando essa história porque um dia eu perguntei para Deus por que algumas coisas não estavam acontecendo de uma maneira bem doce.
ele me respondeu com uma poesia e o final da poesia era assim: como faço para te honrar se você esconde meu poder? Todo mundo quer falar com Deus. Muito forte. Todo mundo tem Deus. Mas será que tá todo mundo compartilhando o pedaço do céu que existe dentro dela? Esse é o primeiro caminho. O melhor, eu acho que é o único caminho, né? É o único caminho. Muito bom. 1 minuto de silêncio pra gente refletir. É engraçado que ontem eu tava na Lagoinha e aí eu vi tanta coisa e uma vez eu fui no Brunet e eu falei assim: Brunet, quando que a gente sabe que o que a gente tá ouvindo é a voz de Deus ou é a voz do nosso ego, né? E ele falou que tudo que é a voz de Deus tem confirmação. Aí ontem eu tava na Lagoinha, ouvi algumas coisas, tive alguns pensamentos, tomei umas decisões. Aí antes de você chegar eu tava gravando um podcast com o Léo, que era pra gente falar sobre mentoria. O podcast inteiro foi falando sobre Deus. Então eu não vou chorar hoje, gente. Aí eu sentei com a Mari, eu falei: nossa, o livro da Mari, conteúdo incrível. Aí a gente sentou, a gente tá falando do quê? De Deus. De Deus. Então vocês dois foram minhas confirmações do dia hoje. Obrigada. A gente vai fazer uma pausa agora. A gente chorar um pouquinho. Mas a gente vai voltar pro episódio de quinta-feira. Então, se vocês querem acompanhar e agora entender um pouco mais sobre como transformar o seu conhecimento em dinheiro, espero que esse episódio tenha sido muito inspiracional para vocês, mas que vocês também voltem pro nosso episódio de quinta-feira, mais técnico, para ajudar também a colocar dinheiro no seu bolso. Até já.